Olá, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Aprendendo o ChatGPT. A gente vai dar continuidade, então, àquelas transformações que estávamos fazendo basicamente no nosso CSS para começar a dar forma, a entender um pouco como fazer as modificações de um jeito que fique mais agradáveis. Para isso, a gente vai continuar verificando qual foi o problema. A última vez que falamos, tínhamos tendo um problema com nossos botões. Eles estavam perfeitos aqui, mas eles não estavam fazendo a mudança que a gente queria, que era que ele ficasse em preto, o fundo, e que o texto ficasse em branco. Porque ele está em preto. O botão, certo? Ele tem sua identificação, mas eu não pedi para que todos os links fiquem com as letras em preto, e ao final de contas eles não são um link. Então, esse é o nosso principal problema. A gente vai ter que dar uma força maior a esta informação, certo? Que é a da âncora. Para isso, o que vamos a fazer? A gente vai continuar colocando aqui nosso background, vai tirar o color, certo? E a gente vai fazer o seguinte. Para as âncoras que estão dentro dos botões, ele vai modificar para essa cor, certo? Vamos a salvar e vamos a recarregar. E agora, voilá, certo? Mas tem algumas coisas ainda que a gente quer maior. A gente vai trabalhar agora a tirar essa borda preta e a gente vai fazer que também tenha um padding, que tenha um espaço entre o conteúdo e a borda, a margem, a borda principalmente maior, certo? Então, para isso, vamos a voltar aqui e em nosso botão normal a gente vai falar, vai ter um padding de uns 10 pixels. A gente também quer que a fonte tenha um tamanho maior. Então, font size 120%, para ele ficar um pouco mais agradável. E por último, a gente vai tirar a borda, certo? Que a gente tinha falado que a borda não vai. Então, vamos colocar aqui. Border. None. Quer dizer, eliminar a borda. Salvamos. Temos o nosso site. E agora ficou muito mais interessante, mais bonito, mais agradável. A gente vê aqui que também está. Ai, mas esse preto será que está tão interessante realmente? Não sei, não sei. Pelo menos aqui acho que não, porque tá vendo que eles utilizam tem uma cor um pouco mais suave. Então vamos a fazer que também que não seja uma cor tão forte. Vamos a buscar uma cor um pouco mais perfeito. Vamos inclusive aqui mudar para 34 para que seja uma cor uniforme. Ctrl S e vamos a recarregar. Ficou uma cor um pouco mais agradável, certo? Eu quero que para os lados ele fique um pouquinho maior. Então a gente vai ter que trabalhar também no padding. Se o padding é 10 para todos os lados, agora a gente vai fazer deixe 10 para a parte superior, para a parte inferior, e as laterais a gente vai utilizar um padding maior de 20, só para ficar ele um pouco mais esticadinho, um pouco mais agradável. Ctrl S, recarregamos, e agora sim ficou um botão mais agradável. Beleza. O que mais podemos fazer no nosso texto? Vamos a modificar os cabeçalhos de nossos textos, certo? Então, para isso, a gente vai trabalhar com essa tag em particular. A gente sabe, e a gente já vem então aqui um pouco para o main, a gente também tem eles estão dentro do div, a gente pode vir para cá, para baixo, e começar a trabalhar com nossos H4,
certo? Se procuramos em nosso index, tenho então aqui uns H4, certo? Vamos para nossos H4, nosso estilo, e vamos aplicar OK. Os H4 a gente quer que fiquem em maiúsculo, então a gente já sabe que isso seria text transformation. Text transform, e seria uppercase, certo? Certo? A gente vai fazer agora o... A gente quer que aumente o tamanho da letra. Então, seria font size. E a gente vai pedir para que aumente para uns 130%. A gente também quer que ele fique um pouco mais, que ele tenha um espaço maior. Lembrando que, pelo que a gente estudou, cada elemento dentro do nosso HTML é como uma caixa. Então, vamos imaginar que é uma caixa e a gente quer dar um maior espaçamento para cima e para baixo, certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ele como com um padding de 10 pixels. Assim tem um espaço suficiente para cima e para baixo, certo? Vamos a salvar, carregamos e agora me aparece bastante diferente. Vamos agora com os parágrafos. Lembrando que esta parte daqui, ele não é um parágrafo, é uma listagem de termos. Então, a modificação que a gente vai ser basicamente esta parte daqui. Nosso parágrafo, a gente simplesmente quer aplicar uma, um espaçamento um pouquinho maior entre as linhas e fazer que ele também tenha uma margem lateral para que ele tenha uma margem lateral para a gente poder ele fique um pouco mais estreito, certo? Então vamos trabalhar um pouco com isso. A gente também vai aclarar um pouco a cor da letra. Não vai ser preto diretamente, vai ser um cinza. A gente vai utilizar o cinza que a gente utilizou, o preto que a gente utilizou aqui. Certo. O que eu vou fazer? O primeiro vai ser pegar a minha cor. Então eu já sei que meu preto é este daqui, certo? E essa é a cor que eu quero utilizar no meus parágrafos. Então, o primeiro que eu vou fazer é criar a minha tag para parágrafos. Eu não estou utilizando aqui muitas classes, nem muitos identificadores, porque é um site bastante simples, mas o ideal seria fazer isso, para poder identificar, para poder colocar um nome para cada espaço que eu estou utilizando. Se for necessário, eu vou começar a colocar esses identificadores, mas até agora não é necessário e eu estou levando de boa. Então, esta é a cor que eu quero, esta é a cor que eu quero que seja meu texto. E eu quero que o font, não, line, a altura da linha, verdade? Eu quero que ela seja para 150%, que seja um espaço e meio. A gente já tinha colocado um espaço em todo o line height, certo? Então, e esse não me está sendo suficiente. Eu vou colocar para 180, para ele ter uma força maior. Vamos a ver se ele consegue fazer esse espaçamento tranquilamente. Tenho a cor, tenho o espaçamento, me faltam as margens. Margem. Certo? Quando eu estou colocando a margem, eu vejo que eu posso colocar a lateral, direita e esquerda. Mas como aqui quero que todos fiquem na caixinha, eu vou fazer o quê? 0 pixels para cima e para baixo. Eu não quero nada disso. Mas eu quero para os lados. E, por enquanto, eu vou colocar 100 pixels para cada lado, porque eu quero bastante, que ele se separe bastante da informação que eu tenho. Vamos colocar Ctrl S e vamos ver como ele vai ficar. Ele ficou totalmente diferente, estamos vendo? Ele ficou mais espaçado e ele me deixou uma margem bem interessante. A gente ainda aqui vai colocar um... a gente ainda aqui vai colocar uma imagem, certo?
O botão, eu quero que fique embaixo. Eu não sei se eu quero que ele fique tão separado assim. Vamos fazer uma coisa. Como eu tenho aqui um padding de 10 pixels, que é o que me está separando esta parte, o texto já da margem, porque ele já tem uma margem, então eu vou colocar para ele, então é o mesmo, um padding, mas vai ser de 15 para dar um pouquinho mais, como se fosse uma pequena tabulada. 0 para cima e para baixo, na parte superior e na parte inferior, e agora as laterais vou colocar 15 pixels. Salvo, recarrego, agora ficou um pouco melhor. Mas não ficou tanto, e acho que realmente eu vou colocar um pouco mais, uns 25, um pouco mais apropriado. Vamos ver, recarrego, beleza. Tenho como se fosse uma pequena indexação. Temos um probleminha aí, e eu acho que eu vou solucionar isso só com um parágrafo. Margin bottom, 25 pixels. Beleza? E é ele que vai me afastar o botão. Não, ele foi que funcionou. Certo? Aqui não vou me preocupar muito porque ele vai para outro extremo, mas aqui pelo menos eu consegui solucionar. As div eu quero que tenha um espaço entre elas inferior maior. Então, eu acho que eu vou colocar 20 e tem um espaço mais agradável aqui. Beleza, eu vi que esta parte se modificou porque é um parágrafo, certo? Mas esta parte aqui não se modificou por quê? Porque ela é uma lista, certo? E aqui eu vou modificar é com DT e DD. E vamos para lá. Então, vamos agregar essas duas divisões aqui, debaixo do botão do Saiba Mais. Vamos para o DT. Ele eu quero que ele seja um pouco mais escuro. Então, vai ser font weight de 600. Eu quero que também seja um pouco maior. Então, font size ser 115%. E, por enquanto, só isso. O DD, eu quero que ele fique um pouco mais estreito. Então, a margem dele, certo? Então, para isso, eu vou colocar uma margens laterais bastante grande, vai ser por menos de uns 200 pixels. Então, a margem vai ser 0 pixel para cima e para baixo e 100 pixels, perdão, 200 pixels para os lados. A gente também vai modificar a cor. Então, a color seria aquele que vimos dos dois. Beleza? E os passamentos, eu quero que ele se descole da parte superior. Sim, eu quero que ele se descole da parte superior. Então vai ter que ser 10. Vamos colocar 8 para que não seja muito descolado, seja levemente, visualmente. Vamos ver como ficou até agora para ver se preciso modificar mais alguma coisa. Beleza. Este ficou muito pesado, não quero ele tão pesado, certo? E quero ele muito mais para cá. Então, vou ter que colocar uma margem lateral, certo? Margin left, por lo menos de uns 100 píxeles. E el font ways me pareció muy
Então vamos tentar com 400. Ctrl S, recarrego. Agora ficou muito fraco. Não consigo ter o ponto meio. Vamos ver se com 500. Para isso funcionar melhor, eu vou ter que vir aqui onde eu importei meu estilo, certo? E eu coloquei 100, 300, 400 e 800. Eu teria que colocar, então, o apropriado para ele funcionar. Vamos colocar 500 e 600 também, para ver se ele me funciona melhor. Ctrl S, tenho aqui meu estilo. Vamos colocar 500 para ver se ele funciona melhor. Beleza, tá perfeito, justo o tamanho que eu queria. Mas ainda eu queria ele um pouquinho mais estreito. Então, vamos aumentar uns 100 pixels para cada um. Então, você vai ter 200 e você vai ter 300. Ctrl S, recarrego, e era este mais ou menos o que eu queria. Eu posso fazer também que o texto, como ele fique alinhado. Então, text align, eu quero justificado. E ele vai ficar mais organizado aqui. Tá vendo? Fica apreciativamente muito mais centralizado. Aí, o que eu vou fazer é agora colocar uma borda no redor de toda ela. Para isso, eu vou utilizar, seria o quê? O que está envolvendo tudo. E eu poderia utilizar uma div, mas a div está envolvendo tudo. Seria a DL, onde eu preciso fazer isso. Então, venho aqui no estilo, DL. Para DL eu vou colocar um border solid de 1 pixel. Ele por defeito já vai ser preto, né? E border radius. Border radius para dar uma curvatura leve, que não fique um quadrado, sino que ele tenha uma curvatura. Então eu vou fazer o rádio com que eu quero que seja como se fosse um círculo que eu estou colocando aí, certo? E para não ser muito amplo, eu vou colocar um de 5 pixels. Ctrl S, vamos ver. Beleza, funcionou, certo? Mas ele ficou muito longe do que eu queria. Tipo, eu queria que eles interiormente fique um pouco mais afastado e aqui que ele fique mais envelopando mais. E esta curvatura, 5 pixels parece que foi muito pequena. Então vamos a dar uma curvatura maior de 10. Para espaçar dentro, na parte superior e inferior, a gente vai utilizar o padding. No padding, na parte superior, eu quero colocar uns 15 pixels, está bem? E das laterais, eu não quero nada. Agora, da margem, eu não quero nada na parte superior ou inferior, mas dos laterais eu sim quero. Eu quero pelo menos uns 150 pixels. Certo? Salvo, recarrego, e agora ficou mais interessante. Mas, tá vendo que agora eles, estes elementos, eles estão tendo uma margem em função não da página, sino em função deste elemento aqui. Então, vou ter que recalcular estas margens. Então, vamos para a margem do DT, certo? Vamos ver se com 100 pixels é suficiente. Ainda acho que é muito. Vamos para 80. Vou colocar 75. Para mim ficou um valor agradável. E destes 300, eu vou passar para 150 de cada lado. E agora ficou mais agradável. Tá vendo? Nossa página já está começando a ter
um ar mais interessante. Eu vou colocar ainda uma imagem aqui, certo? Vamos alinhar os elementos de nosso rodapé. Bom, com este item assim, a gente o que vai fazer agora é modificar o item do vídeo para que ele fique centralizado e começar a centralizar todas as nossas informações, mas isso vai ficar para a próxima aula.